E aí, pessoal, estou de volta aqui para a nossa aula prática à distância, né? E eu já abro a aula exatamente lá na nossa página no Moodle. Vou mostrar para vocês aqui quando você entra nas informações gerais, né? Aqui eu coloquei para você a pasta para os estudantes, tá? E a gente vai seguindo aqui. A gente está no tópico 2 agora. A gente vai mudar essas aulas e tal. Vamos seguindo, então, sempre pelo Moodle. Mas nas pastas para os estudantes vão ter acesso, né, a esse link do Dropbox, que é uma pasta nossa, onde dentro desse link vocês vão encontrar o programa da disciplina, que vocês podem seguir, né, para facilitar. E aqui é o material para a aula de hoje. Então eu coloquei a parte lá que eu, no PPT, né, da aula que eu, teórica que eu passei para vocês. A gente vai começar a aula prática, onde a gente vai precisar desse material que está aqui. Então, eu preciso que vocês baixem tudo que está em cada uma das aulas, assim como a atividade, que é o para casa que vocês vão ter que fazer. Tá bom? Então, vamos lá. É, eu vou já abrir aqui, ó, quando vocês baixarem. Então, eu recomendo que vocês façam a pasta para a disciplina e cada aula vocês coloquem em uma subpasta distinta, como essa da aula 3. Tá? Aqui nessa pasta da aula 3, a gente tem o script, já falei com vocês, aqui a aula do PPT e o arquivo de dados que nós vamos usar nas análises desta aula. Tem o Excel, né, e o TXT. Lembrando que a gente sempre tem que passar para TXT. Aqui já está, e a gente já vai começar dessa forma, eu vou sempre lembrando disso no futuro. Então vamos abrir o script. O script, quando a gente abre ele, já vai direto, né, lá para a pasta, mas se vocês forem aqui no RStudio, né, já abre direto no RStudio. Se quiserem conferir aqui onde está, você falar que aqui é a área de trabalho, onde está exatamente esse material, né? E algumas aulas eu já vou passar o script para vocês, a gente vai discutir nesse script. Essa primeira distância, a gente pode tirar as dúvidas na aula de sexta-feira e as demais vão ser sempre, eu vou passar o material, nós vamos juntos correr o script e discutir a aula, tá bom? Então é isso. Então essa aula sobre teste T e modelos lineares de 2020. Uma coisa importante, veja aqui que na minha apresentação, tanto do script quanto do console, à medida que eu abro, ele aumenta, ele quebra, tá? Então, para vocês conseguirem fazer isso, facilita muito o trabalho nosso. Vou dar uma dicasinha aqui. Você vai no Tools aqui, Tools, Global Options, Code, e clica lá, aqui no RWRAP Source Files. Que aí ele vai ter essa função, né, de fazer isso sem perder a linha. Vocês vão entender quando vocês fizerem. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é falar que aqui é a área de trabalho, já foi feito, né? Sempre lembrar disso. E agora nós vamos importar uma tabela. Essa tabela, ela vai ter o nome de estudantes aqui, read.table, e o nome dela é rturmas, que está aqui, né? Está disponível aqui, tanto em TXT como XLS. Então vamos importar a TXT. E aqui, quando a gente importa, a gente já pode verificar a importação da tabela. Vejam que nessa tabela a gente tem o quê? A altura, peso, o sexo do estudante, a turma se é pós-graduação ou graduação e o ano, né, de todas as turmas que eu compilei. A gente tem duas formas aqui, da forma contínua e da forma categórica. E isso vai ser importante para vocês entenderem mais para frente. Lembrando que o meu computador está em inglês, é importante vocês deixarem em inglês, então o separador de casas decimais é em ponto, né? É importante fazer isso. Se vocês não souberem, a gente discute isso na próxima sexta-feira. Voltando então aqui no script que a gente vai rodar junto. Então a primeira coisa, importei a turma. Aí eu confiro aqui, ó, names, a tabela, o nome dela é estudantes, tá? E ela aparece esses seguintes nomes aqui, os nomes da coluna. Isso aparece porque eu coloquei reorder igual true, que é esse Hzinho igual a T aqui. Quando você importa um TXT, entre aspas, vírgula,
H igual a true, que ele vai considerar a primeira linha como título das suas colunas. Tá? E a outra coisa que eu vou fazer aqui de uma vez é isso. Veja que ele faz a leitura do R, faz a leitura da nossa tabela, né? Onde a gente pode observar aqui como é que ele lê essa tabela. Né? Assim que a gente observa no console. Ele vê a altura como uma variável contínua, que o mínimo é 1,5, o máximo é 1,95, a altura máxima desse compilado de dados, o peso mínimo de 44 kg e 50 gramas e o máximo de 113 kg e 700 gramas. E aqui é uma questão, ele classifica essa variável sexo, a turma e o ano 2 como caráter. Isso é um problema, tá? Para as nossas análises, e a gente tem que considerar como fator. Mas isso tudo eu já vi aqui. Então vocês vão baixar esse pacote dplyr, né, para alterar a variável como fator. Eu baixei, já aparece, né? E aqui, ó, nesse comandinho aqui, eu vou falar estudantes, na tabela estudantes, mudar, né, de caráter como fator. Tá? Então, a gente coloca isso, a gente pode fazer um summary estudantes novamente, e nós vamos ver o que acontece com a tabela. Né? Então, vejam que agora ele considera como fator, tem o fator sexo, turma, graduação, pós-graduação, ano, tá? É assim que ele considera essa turma. E olha como que era antes, era caráter. Então, esse é importantíssimo, senão não vai ler alguns comandos mais para frente, tá? É importante a gente vai ressaltar isso, tem várias formas de fazer. Eu faço desse jeito, o Bob vai ensinar para vocês de outra forma, e vocês vão ver como é que prefere. Outra coisa, a gente vai informar que essa tabela ela é que vai ser usada. Então, eu gosto de trabalhar com a função attach. Então, tudo que a gente vai fazer agora é dessa tabela que o nome dela é estudantes. Tá? Se você quiser, eu deixei aqui desatachar, é só colocar o detach aqui sem o jogo da velha. Lembrando que tudo que dá depois do jogo da velha, o programa não lê. A gente pode escrever qualquer coisa aqui. Tá? Então, começando aqui o teste T, o que a gente vai... Lembrando o que tem nessa tabela aqui, ó, aqui embaixo, a gente tem algumas variáveis, altura dos indivíduos, peso, sexo, turma, ano e ano 2. Qual que é a diferença aqui do ano 2? O ano está contínuo, tá vendo? Tem o mínimo, o máximo, e o ano 2 está categórico. Então tem 22 alunos em 2015, tantos em 2016, tá? Até 2019, ok? Então é assim que a gente vai trabalhar. Então, verificar agora se a altura dos estudantes que cursaram a disciplina até o momento difere entre os sexos, utilizando o teste T. É isso que a gente vai fazer. A premissa, lembrando lá dos pressupostos da análise. A altura, que é a variável resposta, tem que ter distribuição normal. Como é que a gente vai verificar isso? Então, a primeira forma que eu vou ensinar para vocês é o Shapiro Test. Se quiserem saber o que é o Shapiro Test, é só vocês colocarem interrogação Shapiro Test. Ele vai abrir e vai explicar que é um teste de normalidade. Né? E nesse teste de normalidade, o default é ser normal, e quando sai do normal, que a hipótese alternativa é que não tem distribuição normal. Então, se o P, aqui a gente vai fazer, né, a leitura contrário, tá? Sempre lembrando, aqui o P valor diz que é normal. Se tem distribuição normal, o P vai dar maior que 0,05. Se não tem distribuição normal, ele vai dar menor que 0,05. Isso é a forma que a gente lê o Shapiro Test. Tá? Vou voltar aqui o hashtag aqui e vou fazer o teste. Já tem a resposta aqui, que o script já está pronto. Tá? Mas o Shapiro Test deu o quê? 0,08814. Então,
pensando sempre no nosso caso, né, abaixo de 0,05 ele não tem distribuição normal e acima de 0,05, como é o caso aqui, ele tem distribuição normal. Se a gente quiser fazer outro exemplo, peguei outra disciplina que é o peso. Se a gente faz o Shapiro test da variável peso, veja que está dando 0,00143. Quer dizer que a variável peso ela não tem distribuição normal. Tá? E assim a gente vai mostrando para vocês algumas formas de você verificar a normalidade dos seus dados. Esse é o Shapiro test, é um dos clássicos aí. E agora para fazer o teste T. Para fazer o teste T é simples. Vou fazer um t-teste, é assim que é a função. Eu vou colocar a variável resposta, que é a altura em função do sexo. Só isso. Vou rodar. E ele já vai me dar aqui a resposta. Veja que algumas coisas aparecem aqui, ó, né? Sobre o teste, altura em função do sexo, o valor de T, né? O número de graus de liberdade, o valor de P. Então, o que é o valor de P? Esse valor de P aqui é significativo ou não? Se tem diferença entre esses tratamentos, no caso aqui, tá? T do t-teste. Se você pensar, 1,41 não é significativo. Você tem que lembrar que tem 15 zeros à frente desse número. Então, ele é intimamente, ele é fortemente significativo. Tá? Tem 15 zeros à frente do número 1 à esquerda e ele fica altamente significativo. Então, significa que a altura varia com o sexo nesse conjunto de dados que a gente tem das turmas que cursaram a disciplina até o momento. Eu não vou colocar os dados de vocês, porque a gente faria isso ao vivo nesta aula, mas não vai ser o caso hoje. Né? Então, dentro dessa porcentagem de confiança, a gente tem aí diferença de feminino, que tem uma altura média menor, isso aqui já é a média da altura, e masculino, que tem uma altura média maior dentro desse conjunto de dados. Tá? E é assim que a gente fez, e agora a gente já pode representar isso. Plot, altura, sexo. A gente já vem aqui um gráfico onde a gente pode, com o zoom, observar, né, que a média realmente da altura masculina nas turmas que cursaram a disciplina é maior do que as femininas. Ok? Então, rapidamente aqui, a gente já fez várias coisas. Já fizemos um teste T. Porque essa variável ela tem os pressupostos e a gente viu que tem diferença significativa. Isso é uma forma de representar. Daqui a pouco eu vou mostrar outra também. Tá bom? Então a altura varia entre os sexos. Aí agora, para fazer isso, eu vou calcular um objeto, né, que eu vou chamar de média sexo, que eu vou colocar essa função tapply, altura, vírgula, sexo, vírgula, média, que ele vai me dar exatamente a altura para cada sexo. Então, se eu colocar aqui a variável, né, esse objeto aqui que eu criei, média sexo, ele vai aparecer feminino, exatamente aquela média que a gente já viu, e masculino. Agora eu vou criar também um objeto para o erro padrão. Né? Mas primeiro, antes de chegar do erro padrão, a gente calcula o desvio padrão, standard deviation. Então a gente pega aqui, essa é a funçãozinha, tá? do desvio padrão, onde a gente tem o desvio padrão, mas eu quero usar o erro padrão. Vocês podem colocar no gráfico de vocês o desvio padrão, o erro padrão que preferirem. Né? No caso aqui, eu estou mostrando como é que a gente calcula o erro padrão. Então, o erro, ponto sexo, apply, altura, sexo, desvio padrão dividido pela raiz quadrada, né? do apply, altura, sexo e o comprimento da variável. E assim a gente vai ter, finalmente, o erro padrão. E aí eu vou querer pegar a média e o erro padrão calculado para representar num gráfico. E eu vou carregar esse pacotinho, que é o ggplots, né, o gplots aqui. Se você não tem, você tem que baixar aqui na função pacotes, o gplots. Né? E é assim que a gente vai construir. Eu não vou detalhar agora
A gente vai ao longo da disciplina, vocês vão ver, o script está lá para vocês, como é que é a função barplot 2, é onde eu coloco a média do sexo, que ela foi calculada aqui, ó. Veja aqui, a média do sexo, ela foi calculada, né? Quando eu chamei aqui antes, média do sexo, ela foi calculada. Depois eu calculei o erro do sexo, que está aqui, então usa média do sexo, eu vou plotar, eu vou colocar um intervalo de confiança, que é a média do sexo mais o erro padrão, né? E depois abaixo também a média do sexo menos o erro padrão. Tá? O limite aqui eu vou colocar de 0 até 2 metros. Tá? Onde eu coloco a altura em metros e o, o X lab aqui eu colocar sexo. Né? Estava errado. Tá? Então sexo, aí eu colocar da cor sempre em ordem alfabética, vou colocar rosa para o feminino e azul para o masculino. Não sou Damares, mas só para a gente ter essa variação, né, de cores aqui, para vocês entenderem, né, que como a gente pode brincar com essas cores da forma que a gente quiser. Bom, então, aqui está, eu vou rodar o barplot. Né, aqui ele está dando um problema, é até interessante para a gente ver. Aqui é erro sexo. Tá? Então, conferindo, erro sexo, etc. E ele vai, então, rodar. Né? E onde a gente tem aqui, com zoom, a gente pode observar, a gente tem o erro padrão, que é bem pequenininho. Aqui tem o masculino em azul e o feminino em rosa, e o sexo e a altura. Tá bom? Então é só um exemplo de representação do teste T. Pode ser por boxplot, pode ser por um gráfico de barras. E assim a gente vai discutindo ao longo da disciplina. Beleza? Bom, agora, dando sequência, eu já vou mostrar para vocês como faz uma nova. Né? Como é que a gente faz um exemplo de um modelo linear usando uma nova. Então, verificar se a altura varia entre os anos representados em um gráfico de barras. Então, a gente tem vários anos ali, 2015, 16, 17, né? Você lembra? Então, a gente tem aqui, se você colocar ó, as variáveis, tem ano e ano 2. E quando a gente coloca o summary, a gente vai entender novamente. No ano 2, agora que a gente já mostrou que é fator, a gente tem, eu coloquei um Azinho aqui exatamente para que ele mude para categoria. Então tem um ano 2015, ano 2016, 17, 18, 19. É o número de estudantes em cada um desses anos. A pergunta é, a altura varia entre os anos? Né? Então, é muito simples isso. Né? A gente pode fazer aqui uma nova altura, tá vendo? A nova altura, ponto ano, que eu vou fazer exatamente o teste nova, que é o nome que eu dei para esse documento. Aqui eu poderia colocar qualquer outro nome que eu quisesse. Tá? E a função para a nova que nós vamos usar é AOV. Tá? Altura em função do ano 2. O ano 2 porque ele tem várias categorias. Se eu colocasse o ano, ia ser contínuo, então não seria categorias. Quero ver se varia entre os anos de forma categórica. Tá? Então, criei o objeto. Se vocês quiserem entender o que é a função AOV, assim como todas, né, você coloca uma interrogação, ele vai dizer como é que faz aqui, ó, e os detalhes, sempre usar então help, que é uma interrogação, né, para vocês entenderem. Aqui tem exemplos, estão vendo? Tudo acontece aqui. E agora eu vou fazer o summary da a nova altura ano, que é o nome desse objeto que eu criei. Tá? Aqui a gente vai ter. Então, para rodar essa análise, a gente tem que fazer o summary da nova, onde ele vai calcular, então, quantos graus de liberdade que ele está usando, quantos que sobram por resíduo, a soma dos quadrados, a média, etc. Para fazer todos aqueles parâmetros que o Bob ensinou na aula para vocês. Tá? O valor de F e o valor de P. Resumindo aqui, a partir do valor de P que a gente pode observar, é a altura dos alunos não varia entre os anos. Tá? Desses anos que foram estudados até agora, nesse momento. Tá? E aí que eu vou fazer novamente, criando um objeto para calcular a média
né? Aqui eu criei a média, da mesma forma que eu criei lá para sexo, agora a altura, ano 2 média. Tá? Então a gente vai ter a média da altura de cada ano aqui, ó, tá em torno de 1,7, 1,70 m, né? É um pouquinho a menos alguns anos, mas essa é a altura média. Mas nada significativo, como a gente pôde ver. Aqui também objeto para o erro. Então eu fiz da mesma forma, e a gente vai ter o ano, aqui o desvio padrão em cima e depois o erro embaixo. Tá? Eu coloquei o desvio padrão, que muitas vezes as pessoas preferem usar desvio padrão, então você já sabe como é que calcula também. E agora, então a gente já carregou os gplots, né? E aqui a mesma coisa, similar ao que a gente fez lá para 2 parâmetros, agora a gente tem 5 anos, né? Então a gente tem aqui, ó, a média com o erro, né, acima e abaixo, o limite até 2 metros, altura em Y, ano em X, e a cor eu coloquei vários tons de cinza e um tom de azul aqui. Tá? Aqui eu já rodo. Esse LAS igual a 1, eu vou falar o que, que é para os números ficarem nessa ordem. E finalmente eu rodo o box BTY igual a L para aparecer ali embaixo. E assim a gente tem todos os nossos anos aqui, né, até o momento, faltando um ano de vocês, né, que a gente não incluiu dessa vez. Tá bom? Muito bem. Agora verifique se a altura varia entre os anos e o sexo ao mesmo tempo. Ou seja, eu queria fazer aqui o que a gente chama de uma ANCOVA. A gente tem uma variável categórica, são os anos, e tem uma variável, na verdade a gente tem duas variáveis categóricas aqui, certo? Então é uma nova com 2 fatores. Então a gente pode fazer aqui a nova, alturas, ano 2 categórico, sexo também categórico, mas o que eu estou querendo representar aqui é que nesses modelos lineares você pode ir acrescentando, né, variáveis contínuas ou categóricas. Isso vai mudar para a nova com 2 fatores, a nova com 3 fatores, ANCOVA, dependendo do formato da variável que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então aqui é a nova, onde a gente tem a altura, tá vendo aqui? O nome do objeto vai ser AOV, ano, ponto sexo. A função AOV é a altura em função do que? Do ano mais a variável sexo. A gente vai rodar, vou fazer aqui o summary da nova. Vejam o que aconteceu, já para vocês irem aprendendo. O ano, como a gente tinha acabado de ver, não é significativo. E o sexo é significativo. Então a gente retira o ano, né, e roda novamente a altura em função do sexo. E a gente tem, vejam, uma nova com uma variável de 2 fatores somente. Então aquela regra onde vocês eventualmente aprenderam que quando tem 2 fatores, você faz um teste mais de 2 você faz uma nova, não é verdade. Você pode fazer uma nova com 2 fatores. É um teste super robusto, mais robusto que o teste T, que é um teste de médias, onde a gente consegue perceber o valor de F, né, o valor de P, e é altamente significativo novamente. Então, a altura varia entre os sexos, atendendo todos os pressupostos, logicamente. Agora, usando uma análise de regressão, verifique se a altura depende do peso. Se a altura depende do peso do indivíduo, representado em um gráfico de expressão contendo a curva. Então a gente vai fazer agora, gente, uma regressão, tá? Onde a gente vai ver que a LMPA, então um modelo linear, tá? Que é peso, uma relação de peso e altura, onde a gente vai fazer o que a função é LM, então a gente vai ver se a altura simplesmente ela varia com o peso da pessoa. Lembrando que a variável altura ela tem dos pressupostos, então como variável a resposta ela tem distribuição normal e a gente pode assim continuar. Então aqui eu rodei e aqui tem o resultado, aqui os valores, né, na verdade, do intercepto e da inclinação. E finalmente eu vou rodar
esse objeto, que é lm.pa. Estão vendo? E a gente vai usar com o comando ANOVA. Este é o comando que a gente vai fazer o teste, tá? Que é uma regressão no modelo linear. A gente vai testar por ANOVA, atendendo todas aquelas configurações da aula do Ricardo lá. Então está aqui, ó, onde a gente tem então análise de variância, com uma variável categórica, uma variável contínua, na verdade, o peso em função, a altura em função do peso. Vejam aqui algumas informações. O peso, como ele é contínuo, ele só gasta 1 grau de liberdade, sobrando 90 para o resíduo. É a soma dos quadrados, a média da soma dos quadrados, o valor de F, e o valor de P. O valor de P ele é menor que 2,2 com 16 zeros. Então vem 16 zeros para cá, então ele é altamente significativo. O que significa isso? É que realmente, né, a altura ela varia com o peso. E aqui a gente vai fazer o plot, né, da altura em função do peso. Aqui, altura, peso, né, começa aqui o plot. A variável y é a altura em metros, a variável x é o peso em quilogramas. O limite do y vai de 1,5 a 2, tá? 1,5 metros a 2 metros. O limite de x de 40 quilos a 120 quilos. O símbolo aqui, que é PCH igual a 16, LAS igual a 1 para ficar um número desse jeito aqui, BTY igual a L para ficar um Lzinho. Então aqui, ó, vamos rodar primeiro isso para vocês entenderem. Pá. Aqui eu rodei e vejam aqui a nosso gráfico, que vai de 1,5 a 2 metros e todos os nossos dados estão aqui. Perfeito? Muito bem. E agora a curva. Eu quero inserir uma curva nessa regressão. A curva, a gente pode pegar aqui diretamente, olha. O intercepto, aqui eu simplifiquei, a gente pode colocar ele inteiro aqui, né? Vai estar salvo para vocês. E o valor da influência do peso na inclinação de x, que é positivo. Então você verifica que aqui o valor é positivo do intercepto. O intercepto, aonde encosta aqui, né, no caso, quando o x for zero, então é o valor do intercepto. E aqui a inclinação dessa curva. Tá? Se ela vai mais inclinada ou menos inclinada, aqui está. Perfeito? A gente tem que colocar esse ADD igual a true para aparecer a curva. E o limite da curva que eu coloquei aqui, ó, até de 42 até 118. Então vai de 42 quilos até 118, mais ou menos. E o tipo da curva é o LTY igual a 2. E essa curva é o quê? É o A mais BX, onde o A é exatamente o intercepto e o B é o valor do peso que multiplica, o valor da inclinação que multiplica o peso. Tá? Então a gente roda, vocês vão ver agora o gráfico exatamente com a curvinha que a gente acabou de construir, a partir desses dados. Tá beleza? Então tá aí, a gente já fez um teste T, uma ANOVA de 2 fatores e agora uma regressão linear. Beleza, mas eu não estou satisfeito. Então, para terminar esta aula, a gente vai fazer uma ANCOVA. Agora sim, ANCOVA, onde a gente vai ter uma variável categórica e outra contínua. Então, agora iremos construir uma ANCOVA representada em um gráfico de expressão contendo suas curvas. Tá? Eu quero saber se a altura é em função de turma e sexo. Na verdade, de sexo, eu coloquei errado aqui, né? E peso. Ok? Então vamos lá, a gente volta à tabela aqui, ó, estudantes, a gente pode chamar dessa forma, né? A gente vai ver todos aqui, ó, a gente coloca só estudantes, agora se você rodar names de estudantes, ela aparece todos os nomes. Agora a gente vai fazer, eu vou dar o nome de ANCOVA, não vai mudar nada, vai ser um LM aqui, tá vendo? Vou fazer através de modelo linear, altura em função de sexo mais peso, as duas variáveis que a gente já andou testando aí. Então, aqui a gente tem uma variável categórica, com 2 fatores, e uma variável contínua, com único. Então, vamos lá. Rodei. Aqui, eu rodo a ANCOVA. E aqui, quando a gente roda
a partir da nova, usando a função ANOVA, né? Usando o teste F, a gente vai ter todos os parâmetros. Então, o sexo tem dois fatores, ele usa um grau de liberdade. Peso e contínuo, ele usa um grau de liberdade, sobrando 89 para o resíduo. A gente tem todos os parâmetros, o valor de F para o sexo e o valor de F para peso. E a gente tem aqui que as duas variáveis são significativas, como a gente já tinha visto. A gente está usando agora na mesma análise. Então, tanto o sexo quanto o peso determinam a altura dos indivíduos neste exemplo prático aqui da aula. Tá? E aqui eu faço um summary. Um summary para quê? Para que eu rodei esse summary? Para pegar os parâmetros das curvas. Então tem o intercepto. O intercepto da curva em ordem alfabética, que é feminina, e é o seguinte, a curva do sexo masculino, então você somar um com o outro, eu vou mostrar, e o efeito do peso, que é contínuo aqui. Bom? Então vamos lá. Agora eu vou plotar a altura em função do peso. Tá? Aqui, como eu coloquei a curva, estão vendo? Aqui eu vou colocar um PCH 16 e 17, que ele vai ser variável com o sexo. A cor também é rosa e azul, que vai variar com o sexo. E assim a gente vai ter a primeira parte do plot. Aqui está o nosso primeiro plot, né, que é aquele mesmo outro, só que agora eu dividi. O que é rosa é feminina e o que é azul é masculino, nessa representação. Tá beleza? Outra coisa que a gente vai fazer aqui é colocar a curva para cada um. Por quê? Porque a gente já viu que tem diferença entre os sexos. Então a curva do sexo feminino é uma, ela, é menor, ela fica um pouco abaixo, porque o intercepto é um pouco menor, e a curva masculina azul vai estar um pouco acima, porque o intercepto é um pouco maior. Tá beleza? Então aqui ó, a gente vai ver as duas curvas. Aqui a primeira em ordem alfabética. Vejam bem, de onde eu tirei isso? Vejam, o intercepto é 1.4766, está aqui, mais o valor da inclinação, que é do peso, está aqui. Ó. E aí, ADD igual a true, o tipo de curva, o limite, eu vou de 40 até mais ou menos 100, que é onde que chega aqui. Vou colocar até, na verdade, 98 aqui, ó, que é onde, né, chega os dados de mulheres que a gente tem até o momento. Então tá aqui. Se vocês colocarem no zoom, já aparece a curvinha rosa. Tá? E agora, eu vou colocar outra curva, só que a outra curva, a masculina, a gente tem que sempre lembrar que é um outro parâmetro. Então a gente tem que pegar o nosso intercepto, ele é o intercepto mais o valor do sexo masculino. Então você acrescenta 1.4 mais um pouquinho, que é esse valor aqui, 0.7, etc. Tá? Que é o valor do intercepto masculino. Então, como eu disse, ele fica um pouquinho acima, né, que é o valor da média que ele está dando ali, como a gente viu. E o efeito também é do peso na altura, para o masculino. E aí, assim, a gente roda essa curva e a gente termina aqui a nossa figura, né, dessa forma. A gente tem duas curvas, veja que o LTY de uma é de um jeito, o LTY da outra é de outro jeito. Aí, onde uma começa, onde cada uma termina. Então, um exemplo, né? Nesta aula, então, a gente acabou de verificar o que nesta aula? A gente acabou de ver que a altura depende do peso do indivíduo e do sexo, né? E o que a gente trabalhou? A gente fez um teste T, a gente fez um teste de ANOVA, a gente fez uma ANOVA com dois fatores, a gente fez uma regressão linear e, finalmente, um córrego. Tá bom? Então, é assim que eu termino essa aula. Caso vocês tenham dúvidas, a gente vai discutir no encontro virtual que vai acontecer na próxima aula. Tá bom? E aqui, só lembrando que eu já deixei para vocês lá no Moodle. E se você entra no link, tem essa atividade aula 3. Você vai entrar aqui, onde você vai ter o arquivo da atividade e a atividade em si, que vocês vão ter que responder. Então, se vocês clicarem aqui, ó, eu tenho algumas perguntas para vocês, né?
utilizando a atividade 3, criar tabela utilizando arquivo tal, faça todos os procedimentos, verifique, elabore, etc. E tal. E a gente vai discutir isso no início da próxima aula. Tá beleza, gente? Bom, então é isso. Espero que vocês aproveitem essa disciplina, aproveitem essa aula e escutem elas várias vezes, né? Se vocês tiverem alguma dúvida. Mas, claro que na próxima aula, no encontro virtual, eu vou tentar sanar essas dúvidas com vocês. Beleza? Até mais.